Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Diário Econômico, um podcast que vai ao ar todas as quintas-feiras. Aqui nós falamos de economia e negócios. Eu sou Patrícia Raposo e convido você a assinar o canal para receber as notificações dos próximos episódios. E hoje, aqui no estúdio, temos como convidado o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcante. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muitíssimo obrigado. É uma alegria voltar aqui, Patrícia. Pois é, voltar aqui já gravamos, né? Gravamos recentemente. Quem quiser assistir o programa, dá uma olhada ali na nossa lista, lá no canal no YouTube, vocês vão achar a última entrevista. Nós conversamos sobre nômades digitais. Nômades digitais, eu pelo Hub Plural e Ítalo Nogueira pelo Iolo. Isso aí. Usando meu chapéu ainda de empreendedor. Né? Pois é. Agora você é um homem muito importante, um secretário de Estado, que vai nos contar quais são os seus planos, né? Guilherme assumiu agora no começo do ano, na gestão da nova governadora Raquel Lira, e ele tem uma série de planos e uma série de desafios, né? A economia de Pernambuco tem muitos projetos aí aguardando acontecimento, e nós precisamos saber de ferrovia, de portos, de equipamentos importantes como a Copergás, a ADEP, tudo isso a gente vai conversar aqui para entender qual vai ser o direcionamento que o secretário Guilherme Cavalcante vai dar para a sua gestão. Bom, eu gostaria de começar lhe perguntando como foi a chegada, né, à máquina pública. Qual foi o primeiro desafio com o qual você se deparou? Bom, para mim está sendo um reencontro, né? Eu já tinha vivido uma experiência ainda muito jovem. Eu fui diretor da então ADEPE, hoje ADEP, né? Fui diretor por 2 anos, depois fui presidente por 2 anos, no ano de 2005, 2006. Então eu estou reencontrando a gestão pública nesse setor, nesse tema do desenvolvimento econômico, no qual milito basicamente desde o começo da minha carreira, né? Comecei estagiando na Federação das Indústrias, né? Sob a mentoria de Paulo Gustavo de Araújo Cunha, que é uma das grandes mentes planejadoras do desenvolvimento econômico de Pernambuco, um dos idealizadores do Porto de Suape, e à época ele era vice-presidente da Federação das Indústrias, me acolheu como estagiário e me mentorou. Desde então, com diferentes aspectos e diferentes abordagens, eu sempre estive ligado ao tema do desenvolvimento econômico. No começo com promoção de exportação, depois com atração de investimento na DDPE, em seguida tive no Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, na área de participações do César, onde a gente cuidava do investimento em novas startups. Mais adiante, junto com o Porto Digital, a gente fundou a Agência Recife para Inovação e Estratégia, que tocou o plano de desenvolvimento da cidade do Recife, que tem um aspecto urbano, mas também principalmente econômico. E mais recentemente eu vinha trabalhando, acumulando, vamos dizer assim, as minhas funções de empreendedor, já há 10 anos de empresa, no Hub Plural, mas eu acumulava isso com a função executiva na Associação Atitude Pernambuco. Então, esse histórico todinho nos traz agora, nesse desafio de secretário de Desenvolvimento Econômico, e eu reencontro a gestão pública. Encontro uma gestão que, comparando com 20 anos, quando fui gestor, mais moderna, com um conjunto instrumental mais avançado, mas também ainda com uma dívida a pagar com o passado e uma necessidade de se reinventar para o futuro. Ainda com alguns entraves burocráticos que você vai ter que superar. E você, mais do que ninguém, conhece mecanismos na tecnologia que podem ajudar nesse processo, né, Guilherme? Isso. Nós temos entraves naturais. É um governo que começa, né? Não é um governo de continuidade, é um governo que atende a um clamor de mudança que veio das urnas. E, em função disso mesmo, a gente tem uma troca grande de equipe no governo como um todo e uma necessidade de atualizar formas e meios para uma plataforma um pouco mais moderna de gestão e diminuir um pouco a burocratização dos processos, né? Total. Que é uma queixa grande que os empresários têm aqui em Pernambuco, né? Total, esse é um desafio grande, a gente tem desafios ligados a todo o tema da liberdade econômica como um todo, mas principalmente naquilo que encosta, que a gente diz que é onde o governo encosta no empreendedor. E isso, o modelo ideal é aquele em que o governo não é um empecilho, mas sim um incentivador. E isso... o primeiro passo é a gente cumprir com um pouco mais de celeridade e
transparência e processos, aquilo que conversa com licenciamento, com abertura de empresa, com toda a cadeia que o poder público encosta na iniciativa privada. Perfeito. Guilherme, conversando recentemente com alguns economistas, eles me colocaram que um dos principais desafios econômicos de Pernambuco é o desemprego. Isso. Como é que você olha para essa questão? Tá. Desemprego, ele é função de um conjunto amplo de fatores. Não em Pernambuco apenas, mas no mundo todo. Você tem que ter o incentivo à atividade econômica, o incentivo puxado pela iniciativa privada, que é quem gera riqueza, quem de fato produz aquilo que gera o emprego na ponta, mas o poder público tem um papel fundamental de investimento contínuo em infraestrutura, em logística, em infraestrutura de dados, e essa agenda é uma agenda de passado com a qual a gente está em dívida. Nós, em função de uma priorização de uma agenda fiscalista e de austeridade, a qual eu sou absolutamente a favor, acho que a austeridade fiscal é fundamental para a gente manter a sustentação do Estado ao longo do tempo, mas ficou faltando. Nós ficamos devendo nos últimos 8 anos um investimento mais amplo e contínuo em estradas. Nós não temos uma única estrada nova feita em Pernambuco nos últimos anos. A gente deixou permitiu que fossem deterioradas as principais estradas que nos conectam com pontos tanto de atividade econômica quanto de atividade turística. Nós ficamos estagnados na parte de conectividade lógica, né? Então, assim, a gente tem muito a dever. O nosso aeroporto está com suas agendas de modernização atrasadas. Então, assim, tem um conjunto de fatores. Eu digo sempre, não é por acaso que nós estamos com esses índices de desemprego. Existe um vazio de atuação do ponto de vista do poder público que agora precisa ser preenchido. Nós temos em Pernambuco uma rede riquíssima de empreendedores que tomam risco, que investem, que investiram ao longo da pandemia, que investiram ao longo dos últimos anos, independente das dificuldades. Temos também um olhar de fora para dentro em Pernambuco, que ainda é um olhar muito interessado do mercado. Mas tem um conjunto de fatores onde a gente parou de atender a demanda mínima que o setor empresarial precisa. E a interlocução também não era uma interlocução consequente. Então, compromissos assumidos com a iniciativa privada nem sempre eram a prioridade. A gente chega para mudar isso. Não é à toa que a escolha da governadora foi por um nome que tem a militância que eu tenho e tem a relação que eu tenho com a iniciativa privada. E que tem o olhar empresarial, que é importante, né? Porque você chega com esse olhar do empresário, né? Não é só o gestor público, mas ele também entende esse outro lado e os desafios que ele abraça. E uma das principais demandas desse setor é o arco metropolitano. O que é que a gente pode esperar desse arco? Vai sair nesse governo? É difícil? Importante a gente falar sempre com transparência e com o pé no chão, tá? A gente tem um desafio atual, que é um desafio no trecho sul, é um desafio de conclusão do projeto executivo e do licenciamento desse projeto executivo. Apesar de ser o primeiro trecho após ali, o trecho que conecta do Cabo até a BR-408, ele é o trecho 2, que a gente chama. O trecho 1 é ao norte, que conecta o 408 até Goiânia, né? É a BR-101, mas mais ou menos na altura de Goiânia. Esse trecho ele tem um desafio ainda de identificação de alternativas locacionais. Isso é um processo que está em andamento, é um estudo que precisa ser concluído e feito à luz tanto da sustentabilidade ambiental quanto da viabilidade econômica. E aí o que a gente está perseguindo nesse momento é a conclusão desse estudo para subsidiar um debate público que é necessário, legalmente previsto, que seja feito em bases realistas. Esse é o nosso compromisso. Então, o que é que a gente deve vencer ainda nesse governo? No trecho 2, que é o trecho sul, a gente deve vencer a parte de projeto executivo e de início das obras. A nossa expectativa é que a gente tenha o início das obras ainda nessa gestão e, dependendo do quanto a gente conseguir ser efetivo no processo de licenciamento e licitação, a gente consegue sim terminar esse trecho ainda dentro dessa gestão. É uma obra de mais ou menos uns 2 anos, ou 2 a 3 anos, então tem um cronograma apertado, mas é viável. No trecho norte, que é o trecho 1, a gente espera vencer pelo menos os desafios
de alternativa locacional, de licenciamento prévio e de construção do projeto executivo, para que a gente não tenha descontinuidade do investimento que é grande, da mobilização de engenharia, para conectar o trecho sul ao trecho norte. O trecho sul já entrega muito valor, porque ele cruza a BR-232 e nos conecta com a 408. Já será excelente para a nossa economia, já muda a nossa realidade do ponto de vista logístico. Mas é fundamental que ele se conecte com a BR-101 e que, de fato, cumpra essa função de arco. Né? Só um dado que é importante, Patrícia, que a gente tem falado muito, que é uma realidade muito dura vivida aqui em Pernambuco, é que a BR-101, o único trecho entre Salvador e Fortaleza, que ainda passa por dentro da metrópole, ou seja, por dentro de áreas urbanizadas, que tem semáforo, que tem travessia de pedestre, o único trecho é Pernambuco. As grandes empresas começam a planejar suas rotas logísticas, fazendo Fortaleza-Goiânia, Goiânia-Fortaleza, fazendo Salvador-Suape, Suape-Salvador. Estão começando a evitar Recife. Então, assim, o seccionamento da nossa malha viária, pela ausência do arco metropolitano, pela ausência de uma solução de celeridade e de rapidez na via da BR-101, ela está estrangulando a nossa economia. Não tem a menor dúvida que existe uma correlação direta entre o nosso alto índice de desemprego e a inviabilização de Recife como hub logístico em função da 101. Então, o ramal rodoviário da gente está comprometido num nível pesado. A gente precisa desfazer isso. Claro que tem soluções de mais curto prazo que a gente vai tentar estudar para melhorar a performance de velocidade da BR-101 que já é existente, mas a prioridade é botar o arco para funcionar. Muito bem. Vamos falar também de um assunto que está na ordem do dia, que é a Transnordestina, né? Perfeito. As ferrovias, na verdade, porque hoje nós falamos de duas ferrovias aqui. Nós falamos de uma ferrovia que seria tocada pela BMISA e também do projeto original da Transnordestina, que acabou excluindo Pernambuco, né? Descontemplou Pernambuco, digamos assim. Qual é a situação hoje real desses ramais ferroviários? Porque no governo passado havia se conseguido uma autorização e depois isso no final do governo foi desfeito e Pernambuco acabou meio que sem as duas opções aí para trabalhar. Qual é a situação hoje real e por que a governadora logo de início trouxe de volta o tema da Transnordestina? Bom, primeiro trazer de volta como prioridade é um compromisso assumido publicamente e a gente desde o dia 1 desse governo que a gente trata desse tema. Esse era um assunto que eu já acompanhava em função das minhas atividades pregressas, então já tinha conhecimento de causa de parte desses temas, mas o que está acontecendo de fato agora é que nós estamos vivendo as consequências do termo aditivo que foi assinado às vésperas do Natal de 2022. No dia 23 de dezembro foi celebrado esse termo que exclui, deixa Pernambuco fora do projeto da concessão atual existente. É um aditivo que traz um conjunto de barreiras e impedimentos para que a gente possa empreender de pleno direito o nosso ramal. E aí nós estamos sendo obrigados a fazer esse primeiro enfrentamento com o governo federal para que seja dado a Pernambuco, pelo menos, a oportunidade real de empreender esse trecho. Então tem uma série de detalhes que estão colocados nesse aditivo que podem inviabilizar o nosso ramal. Uma necessidade de ser feito um encontro de contas para que a União, que está recebendo de volta os ativos que já estão prontos, para que ela possa ressarcir o empreendedor. Tem aí 12 meses para o encontro de contas, depois mais 6 meses para ser aceito, analisado pelas diferentes instâncias do governo federal. Você sabe, isso é no melhor cenário. A gente sabe como é a vida real. Então, assim, isso não roda no melhor cenário. Mas como o que está colocado aí é a devolução desses ativos ao governo federal, eu não vejo nenhum impeditivo de que o governo federal faça uma nova concessão de pleno direito e, após ser feito o encontro de contas, o governo federal encontre os meios e procure para ressarcir o atual concessionário. A tua pergunta ela é excelente, porque você pergunta sobre as ferrovias, no plural, e pergunta sobre a malha ferroviária do Nordeste.
Isso coloca o tema na dimensão que ele tem que ter. A ferrovia transnordestina ela é originalmente idealizada como uma reconexão ferroviária da região Nordeste, num ramal que liga um polo de desenvolvimento, que é o Matopiba, né, que tem produção de grãos, que tem produção de minérios, ao porto industrial do Nordeste, que sempre foi Suape, certo? E o faz conectando um conjunto de outras regiões com atividade econômica. Essa ferrovia, por exemplo, que viabilizará que a gente leve o gás natural para substituir a matriz energética do Araripe, para que a gente pare de queimar a caatinga e passe a usar um combustível que é competitivo e sustentável. Então, é esse ramal que vai permitir que a fruta produzida no polo de Petrolina nos chegue com mais celeridade. Então, assim, e com menor custos de frete, maior previsibilidade. Então, assim, tem toda uma lógica econômica por trás da Transnordestina que está sendo ignorada nessa decisão que está priorizando a viabilidade de um empreendedor que está com essa concessão na mão dele há muito tempo, vem sistematicamente descumprindo o contrato. O contrato tem um conjunto de inconformidades, todas devidamente documentadas pelo Tribunal de Contas da União. E agora o pleito qual é? O pleito que nos chega, não chega que eu diga ao povo brasileiro, é de que seja feito um conjunto de empréstimos somando até 7 bilhões de reais com recursos de fundos constitucionais, porque a TLSA não tem mais crédito para pegar em banco privado esse dinheiro. Ou seja, nós estamos falando de recurso do nosso contribuinte, emprestado a juros subsidiado para uma companhia que vem sistematicamente descumprindo seus compromissos. Do lado de cá, o que a gente está pleiteando não é nem R$1. O que a gente está pleiteando é direito pleno de ser feita uma nova concessão, que ela tenha respeitado o seu direito de passagem, pela ferrovia existente que está concedida à TLSA, que ela receba de pleno direito os ativos que estão sendo devolvidos à União, que a União cumpra seus compromissos de licenciamento ambiental. Você tem trechos ainda, são poucos, mas ainda 2 trechos que dependem do licenciamento ambiental federal. Tem também um pequeno trecho de desapropriação que cabe ao DENIT ser feito. Tudo isso está em andamento e contando com o nosso grande empenho do lado de cá. Não tem nenhum impedimento de rota, que já foi alegado por outros atores que estão nesse debate. Isso não se sustenta, já são temas superados. Não tem nenhum desvio novo a ser feito. O roteiro a rota da ferrovia está definida e tudo está encaminhado. A vontade do governo federal é que vai definir o quanto Pernambuco vai ter viabilidade ou não de empreender isso com um novo concessionário. A gente já tem uma autorização ferroviária feita em nome da BMISA, como você bem citou. Essa autorização ferroviária agora ela precisa de todos os instrumentos complementares que tornam ela efetivamente viável. Caso contrário, a gente está falando de uma expectativa que pode eventualmente não vir a ser cumprida por mera burocracia. E isso a gente entende que não pode. Uhum. Se o que a gente está pedindo é celeridade nos procedimentos de autorização e de concessão de forma plena, isso é muito menos do que está pedindo 7 bilhões. E já que a gente está falando de 7 bilhões, eu acho que o mínimo que a gente pode ter de tratamento é isonomia no acesso a esse tipo de recurso. Então, quem for ser o novo concessionário do trecho que vai de Salgueiro a Suape tem que poder acessar esse mesmo recurso. Então, estamos falando de otimizar trechos que já estão prontos. Temos um trecho que você já tinha colocado, que de Salgueiro a Custódia. De Salgueiro a Custódia, esse trecho está pronto. De túnel em Arco Verde, que também já estaria pronto. Isso. Esses trechos, eles seriam devolvidos à União. Já foram devolvidos à União. Foram devolvidos. Então, esses trechos, uma vez devolvidos, eles podem ser concedidos para uso nesse trecho numa ferrovia que pode beneficiar a BMISA e outros atores interessados no seu uso, tanto de lá do sertão para o litoral, como do litoral para o sertão, como você falou, com gás. Temos também carros que podem subir e uma série de outras mercadorias. E alguns especialistas, inclusive, falam que há minas que
jazidas que podem ser transformadas em minas ao longo desse percurso que ainda não foram porque não tem como se escoar essa produção. Então, existe um potencial aí que tem muito a ser revelado caso essa ferrovia possa, de fato, ser otimizada, digamos assim, né? O que se quer é otimizar o que já foi feito e não se perder o dinheiro que já foi empregado na construção de alguns trechos, né? O que nos preocupa profundamente é que, para a viabilidade não do Nordeste, não da nossa população, não de Pernambuco ou do Ceará, mas para a viabilidade do empreendedor CSN, para a viabilidade dele, é fundamental não apenas que seja emprestado recursos federais a juros subsidiados, mas que também seja inviabilizado o nosso ramal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se há uma alternativa de escoamento desse minério, que hoje pertence à Bemisa, se há uma alternativa para que ele escoe para o Suape, você tira essa carga da ferrovia. A gente falou agora há pouco sobre liberdade econômica. Vê que negócio esdrúxulo. O camarada é dono da concessão da ferrovia, dono do terminal de minérios de Pecém, dono da siderúrgica que está em Pecém, e agora ele quer ser a rota exclusiva para escoamento desse minério. Aí não. Aí a gente entende que tem que prevalecer a possibilidade da competição. E eu, naturalmente, se estivesse no lugar da Bemisa, não ia querer ficar na mão de uma única alternativa. Então, acho que é economicamente responsável do ponto de vista do governo de Pernambuco, do governo federal e dos atores econômicos como um todo, que seja defendido o direito desse proprietário dessa mina a ter uma passagem diferente, mas principalmente que os compromissos que estão postos pelo governo federal com Pernambuco, que eles sejam cumpridos de forma plena, para que a gente tenha de fato a possibilidade de construir, e não quiçá, talvez um dia, como eu não sei, talvez a gente bote dinheiro da Valec, talvez a gente bote a Valec, a Valec é o órgão federal que executa ferrovias, que consegue hoje executar no máximo 500 milhões de reais ano. Isso, para você ter ideia, a demanda do nosso trecho é de em torno de 5 bilhões de reais. Nós estamos falando de mais de 10 anos. Não pode, não dá. E tem um detalhe que os estudos já realizados mostram que economicamente é mais viável que esse minério ele seja escoado por Suape, porque a distância é mais curta, em mais de 100 quilômetros. Então, economicamente, é mais interessante para o investidor fazer um ramal que lhe traga um ganho financeiro, né? Não é só pela questão política. Mas falando em Suape, que é também outro equipamento muito importante aqui para a economia regional, tem aí mais de 40 bilhões de investimentos programados para os próximos anos. Como vai ser a relação de Suape com o Porto do Recife? A ideia de integrar essas operações, ela vai avançar? Ela vai avançar. O que a gente tem é um clamor já de algum tempo do setor empresarial, dos usuários de portos em Pernambuco, para que a gente tenha uma integração da estratégia dos dois portos, que operacionalmente eles se enxerguem de forma complementar. Não faz nenhum sentido a gente não ter esse tipo de coordenação entre os dois portos. Então, o compromisso público que eu venho assumindo é de ter esse trabalho de coordenação. Isso não implica em necessariamente haver uma fusão, ou do ponto de vista de gestão, você ter um convênio de delegação única ou coisa do tipo. Não vamos nem entrar nisso, que é para a gente não perder um tempo precioso que a gente tem pela frente. Nós vamos começar pela integração das estratégias. E a integração da estratégia tem que resultar de imediato numa coordenação operacional. Isso nós vamos fazer, a gente tem feito escolhas, tanto para um porto como para o outro, do ponto de vista de equipe, que subsidiem essa opção de coordenação de estratégia e operação. E o perfil desses gestores, secretário, nos últimos anos, né, nas últimas gestões, havia muita mudança, né, no comando desses portos. Como dar mais continuidade, né, a uma gestão que possa realmente, efetivamente, não sofrer tanta interferência política? Perfeito. A gente tem... Em Suape, nós fizemos a opção de buscar um profissional de mercado que já rodou por portos, já esteve no Porto de Pecém, já rodou por portos em Santos e em Santa Catarina. É um cara experimentado com
quase 25 anos na atividade, formação específica nessa área portuária. Então, assim, é um talento a quem nós fizemos um convite para passar 4 anos aqui, pelo menos 4 anos, e mexemos com a vida do cara, né? Ele saiu do canto dele, veio embora para cá, então o mínimo que eu tenho para fazer de compromisso assumido com o Márcio, que é essa pessoa que veio para a SUAP, é que ele tem essa oportunidade de desenvolver um trabalho a longo prazo. SUAP trocou de presidente a cada 2 anos nos 16 anos. Isso pra você ter ideia, o Porto Pecém teve o mesmo gestor durante 12 anos, o Porto de Itaqui teve o mesmo gestor durante 15 anos. Então, assim, a mudança é natural, ela vem com o tempo, mas de 2 em 2 anos não dá. Então, esse é um compromisso. E a gente foi atrás de um perfil que pudesse conectar o Porto de Suape com uma estratégia global. É esse perfil que está lá, que está bem atendido pela escolha que a gente fez. O Porto de Recife tem outros desafios. Tem desafios regulatórios de imediato. A gente está vencendo nosso convênio de delegação, a gente tem que fazer a renovação disso. E tem um desafio de encaixe do ponto de vista da operação portuária com as outras atividades não portuárias que estão no entorno do território do porto. E isso demanda um trabalho constante de articulação com os órgãos reguladores em Brasília. Então a gente fez a opção por um perfil que tem esse bom trâmite e tenha potência para entrar nessas áreas regulatórias em Brasília para fazer os processos da gente andar de forma efetiva. Porque o Porto de Recife entra num contexto imobiliário ali do Recife antigo também, ainda tem a questão histórica, né, do espaço. Ele tem um conjunto de ativos que hoje estão destinados à atividade imobiliária, turística, que entregam um valor gigante à nossa cidade, que estão historicamente ligado com o nosso desenvolvimento econômico, com o nosso modo de vida daqui do recifense, mas são áreas de porto que estão ainda sob regulação da ANTAC, da NTT, então a gente precisa ter essa coordenação muito forte para que esses projetos que são integrados ao desejo do cidadão pernambucano, eles de fato se tornem efetivos, que eles sejam concluídos, eles entreguem o valor que eles estão para entregar. E SUAP, quais são os principais empreendimentos que vocês estão focando? O hidrogênio verde deve ser uma das pautas principais, sim, mas tem outras coisas ali muito importantes, né? Terminal de containers, terminal de regasificação. A gente tem, vamos lá, o nosso porto, o Porto SUAP é um complexo industrial portuário. Então ele vive da integração indústria-porto. E é sempre sobre esse olhar que a gente toma as decisões de estratégia. Então, você falou do hidrogênio verde. Hoje a gente tem a pauta de viabilizar retroárea integrada ao porto para participar desse novo momento de transição energética que a gente tem no mundo. Mas não só, como tem sido feito nos outros portos do Brasil e tem sido discutido, para exportar o hidrogênio verde na sua forma transportável. O que a gente quer de verdade é ter ali no Porto de Suape uma conexão com a economia habilitada pelo hidrogênio verde. Então eu quero que o meu carro produzido no Polo de Goiânia venha com selo do hidrogênio verde de que produz utilizando aquela matriz energética, que a nossa fruta tem esse selo, que toda a nossa economia que conversa com o resto do mundo, ela seja habilitada por uma matriz energética limpa. E aí o papel da gente não é de puro polo exportador do hidrogênio verde, mas sim da integração real dessa nova matriz energética com os nossos outros meios. A parte interessante é que a gente tem tradição em outras áreas de energia limpa que precisam necessariamente estar integrada com a produção de hidrogênio verde. Então, a gente passa agora por uma oportunidade de ouro de reavivamento da indústria sucroalcooleira em conexão com essa nova matriz energética. Então, a gente está muito otimista em relação a isso. E, naturalmente, como você colocou, o terminal de regás, os outros projetos, o projeto de expansão do porto, de dragagem, uma nova plataforma de interação socioambiental dentro do porto, para que a gente leve essa relação para um outro patamar de sustentabilidade. Então, assim, tem desafios grandes, mas desafios na proporção de SUAP, que é hoje a melhor expressão da decisão do povo de Pernambuco em ser grande. Então, isso é o que é SUAP, é esse compromisso que a gente tem, que a gente vai manter lá dentro. Olhar grande
e acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. E, de novo, a ferrovia nesse contexto é muito importante, né? Uma vez recebendo um terminal da APM Terminals, do Grupo Maersk, que vem aí trazendo a possibilidade de rotas globais que o SUAP ainda não dispõe, uma conexão com a Ásia, por exemplo, e novas mercadorias, novos produtos. Essa ferrovia aí faz todo o sentido, né? E é muito importante para o porto. Faz todo sentido, ela compõe, ela não é puramente uma ferrovia, como a gente tem falado, né? Ela compõe um ecossistema de logística que tem o nosso sistema de rodovias, o nosso sistema portuário integrado, e não ter a ferrovia é como você cortar um pedaço, uma veia fundamental que alimenta esse sistema como um todo. Você fala, muito bem lembrado, a chegada da APM Terminals, que traz possibilidades infinitas aí de novas rotas, de conexão com o resto do mundo. A gente tem falado sempre na perspectiva da relação desse novo terminal de contêineres com o terminal de contêineres existente, então a necessidade de que eles possam concorrer em pé de igualdade. Esse é o papel do governo. Nosso papel não é apoiar campeão A, B ou C. O que a gente quer de fato é dar competitividade para que o custo de você exportar através de contêineres ou importar através de contêineres em Pernambuco seja competitivo. Nós temos um desafio de discussão do reequilíbrio econômico do TECOM 1, que está posto, é algo que a gente precisa endereçar e tratar, né? Nós somos aí, a nossa economia tem sido vítima de um contrato cujas bases, negociadas há 20 anos, não refletem mais uma realidade competitiva. Isso está transferido para custo no transporte por container, que em última instância é o custo que é repassado para a nossa população. Então, o nosso empreendedor sofre, o nosso cidadão como um todo sofre também por conta desses preços. Então, isso é um tema que precisa ser tratado. Nós estamos tratando com muito cuidado, muito zelo, muito respeito ao contrato, muito respeito ao regramento instituído no Brasil. Então, assim, a gente está... Eu tenho certeza que vamos contar com o apoio do Tribunal de Contas do Estado, que tem um debate técnico aí que é necessário. Nós vamos contar com o apoio dos órgãos reguladores federais que precisam se envolver nesse processo. Então, nós vamos conduzir para que a gente tenha competitividade no nosso porto. Ok, então já estamos chegando perto do fim do nosso programa, mas eu preciso saber da Copergás, da ADEB. Como vai ser a condução, que perfil de liderança, de presidência a gente vai ter nessas duas companhias que são extremamente importantes, assim como o SUAP também é para a economia de Pernambuco? Na ADEB nós fizemos a escolha por um perfil jovem, muito articulado com os arranjos produtivos locais e com uma extrema habilidade no trato com o empreendedor, com o investidor que chega de fora e com o investidor local. Na Copergás a gente optou por um perfil que possa fazer uma conexão com os sócios. Nós temos sócios, né, e tem uma estratégia integrada, mas que principalmente possa trazer para dentro dessa sociedade o olhar de expansão da rede daqui de gás de Pernambuco e um ponto de conexão entre o governo do estado de Pernambuco e as novas tecnologias de energia limpa. Perfeito. Antes de você dar o seu tchau, eu gostaria de saber que mensagem você deixaria para o empresário que vem reclamando da falta de diálogo com o governo, um empresário que sofreu muito, né, com a pandemia justamente pela falta de diálogo. O que esse empresário pode esperar dessa nova gestão? Até que ponto esse diálogo vai ser aberto? Mais do que aberto, o diálogo tem que ser consequente. O compromisso que eu tenho assumido é de que as nossas conversas virem decisões, nossas decisões virem ações e essas ações tenham um impacto direto na nossa economia. Então, o compromisso que eu tenho assumido é o de diálogos consequentes. Essa porta está escancarada. Eu já tive a oportunidade de estar com as principais representações empresariais de Pernambuco, já tenho conversado com as principais lideranças de planejamento. Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa de compromisso com os diálogos consequentes, mas principalmente um compromisso em retomar o tom de liderança do estado de Pernambuco em nível nacional, exercer essa liderança de forma plena e fazer com que a gente possa retomar o otimismo. Eu tive recentemente com a professora Tânia Bacelar, uma amiga querida e também
uma mestra que me ajudou ao longo da minha carreira e me ensinou muita coisa. E a principal mensagem que ela coloca para mim é essa do otimismo. Ela publicou um artigo no ano passado, a qual eu tenho sempre feito referência, onde ela fala de que o momento é duro, mas não é um momento de pessimismo, é um momento de olhar para as possibilidades que a gente tem pela frente. E esse é o compromisso que eu estou assumindo, focar nessas possibilidades e fazê-las acontecer. Ok, secretário. Eu espero que também consiga reduzir esse índice de desemprego. Não sei qual é a sua meta, mas eu acho que é um desafio grande, muito grande, né? Até porque desemprego é menos renda é menos consumo e a economia começa a travar, né? Eu espero voltar aqui num período curto, daqui a um ano no máximo, para falar já em cima de uma outra realidade e para poder relatar também os avanços que a gente está tendo em função de decisões de governo que nós estamos tomando. Muito bem. Muito obrigada, secretário Guilherme Cavalcante, pela sua presença aqui no podcast Diário Econômico. Eu que agradeço, minha amiga. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Não esqueça, assine o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima.